Voltamos então, pessoal, com a aula seguinte, que é a aula de classificação da reação, agora sobre outro parâmetro, que é com relação ao mecanismo. Uma reação pode ser classificada como reação de síntese ou adição, análise ou decomposição, simples troca ou deslocamento e reação de dupla troca. Já deixei definido cada uma, a gente vai ver na prática o que é. Uma reação de síntese, sintetizar, produzir algo. Adição, ou eu poderia acrescentar aqui ainda o nome, formação. Eu até acho esse nome o mais importante dos três. Síntese, adição ou formação é tudo o mesmo tipo de reação. Ele acontece quando eu tenho dois ou mais reagentes, então tem que ter no mínimo dois, formando um único produto. Então, essa é a característica, pessoal, um produto. Se eu tiver um produto na reação e eu tiver mais de um reagente, vamos botar isso aqui também, mais de um reagente, o que nós estamos trabalhando é uma reação de síntese ou adição ou formação. Então eu tenho aqui como exemplo o gás hidrogênio, que reage com o gás oxigênio e dá origem à água. Dois reagentes formando um único produto. É uma formação, é uma síntese. Eu tenho o gás hidrogênio, que reage com enxofre, que reage com o gás oxigênio e dá origem ao ácido sulfúrico. Isso também é uma reação de síntese. Eu tenho água mais CO2 formando ácido carbônico. Olha aí, também é uma formação, só tem um produto mais de um reagente. E eu tenho, pessoal, o óxido de cálcio mais o CO2 formando o carbonato de cálcio, CaCO3. Grava esse nome, tá? Esse cara aqui é chamado de carbonato de cálcio. Então, as quatro reações que eu desenhei aqui são reações de síntese ou formação, porque em cada uma delas eu tenho mais de um reagente formando um único produto. O contrário da formação é a decomposição, também conhecido como análise. Por que análise? Os químicos, quando queriam saber de que uma determinada substância era feita, eles destruíam ela, porque ela daria origem aos elementos químicos. Então eu conseguiria analisar a composição fazendo essa reação química. Por isso o nome é análise. Qual é a característica dela? Eu vou ter um único reagente dando origem a dois ou mais produtos. Então tá aqui, um reagente dando origem a dois ou mais produtos. Isso é uma reação de decomposição. Então, se eu pegar o carbonato de cálcio e aquecer ele, pessoal, ele vai dar origem a cal e ao CO2. Tá vendo aqui que tem a setinha aqui? O triangulinho, desculpa, em cima da setinha? Isso aqui, gente, significa aquecimento, pirólise. Então, nesse caso aqui que eu estou decompondo usando a luz, a gente fala que é uma decomposição, a luz aí, calor, decomposição térmica. Ou seja, eu estou usando o calor para quebrar essa molécula e dar origem a outras duas. Então, um único reagente dando origem a dois produtos. É uma decomposição. Eu poderia ter aqui o ácido nítrico e ele dá origem para nós a água mais o óxido nitroso. É uma decomposição. Eu tenho uma única substância no reagente dando origem a outras duas substâncias no produto, tá? Então esse é o formato da reação de decomposição. Aí, galera, a gente vai para a reação de simples troca. O que é uma reação de simples troca? É quando uma substância simples reage com uma substância composta e desloca
alguém dessa substância composta, formando uma substância simples diferente. Então, por exemplo, ó, Zn mais HCl dá origem ao ZnCl mais H2. Não se preocupem com os números, tá? A gente não está balanceando nada agora. Então, ó, eu estou vendo aqui que o zinco, ele conseguiu entrar no lugar do hidrogênio e expulsar ele, ó. Então, o zinco entrou no lugar do hidrogênio. Beleza, aqui eu tenho uma reação de simples troca. Aí, pessoal, olha que legal. Eu tenho aqui o Na mais HCl e tenho o H2 mais o NaCl. E eu quero saber se essa reação, ou melhor, qual das duas reações pode acontecer. Estou quebrando o protocolo aqui para isso aqui, tá, gente? Ó, por isso vai ficar meio esquisito aí. Estou quebrando o protocolo. Qual das duas reações vai acontecer? A reação de primeira ou a segunda? Todas as duas têm caráter para ser simples troca, porque tem uma substância simples reagindo com uma substância composta. Aí nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos decorar um negócio chamado de série de reatividade. No geral, essa série é assim. Família 1A é mais reativa do que a família 2A, que é mais reativa do que o zinco, que é mais reativa do que o hidrogênio, que é mais reativo que os demais metais. Quem tá para cá é muito reativo. Muito reativo. E quem tá pro lado de cá é pouco reativo. Então vamos pegar aqui na primeira equação. Nós temos o Na tentando entrar no lugar do hidrogênio. O Na está aqui, pessoal. E o hidrogênio está aqui, ó. Quem é mais reativo? É o Na. Então ele tem força suficiente para entrar no lugar do hidrogênio? Tem. Então ele entra no lugar do hidrogênio e solta o hidrogênio. Essa reação acontece. Agora, se eu tentar botar, olha na segunda, o hidrogênio, que é pouco reativo, ele tentar entrar no lugar do hidrogênio, do sódio, que é muito reativo, que é o que ele está tentando fazer aqui, pouco reativo, muito reativo. O pouco está querendo entrar no lugar do muito. Esquece, essa reação não ocorre. Não ocorre. Pausa o vídeo, copia essa série de reatividade para você poder analisar. Então, o que eu estou descobrindo? Que só dá para ter reação quando o muito tenta entrar no lugar do pouco. Porque quando o pouco tenta entrar no lugar do muito, a reação não acontece. E aí você vai decorar para a minha série de reatividade, olha lá. Quanto mais para a esquerda, muito reativo. Quanto mais para a direita, pouco reativo. Isso vai servir para a gente descobrir quando uma reação pode ou não acontecer, tá? E por fim, a última reação é a chamada reação de dupla troca. É quando duas substâncias compostas reagem entre si e dão origem a outras duas substâncias compostas diferentes. Por exemplo, o iodeto de potássio reage com o PbNO3,2. Isso dá origem ao PbI2 mais o KNO3. Então você viu que todo mundo, ó, trocou de lugar. Esse cara veio para cá e esse cara foi para lá, tá? Então é isso. Reações inorgânicas, estamos classificando elas. Vou deixar uma lista de exercícios para vocês fazerem, para a gente ver como é que a gente está no entendimento disso, tá bom? Pessoal, valeu, um abraço.